aí eu teve um período dark. É engraçado. Tem um negócio. Você que é cristão, que gosta do muro. Ninguém sabia que eu tava em período dark. Eu continuava pregando, porque Joio também prega, né? Era um dark, né? A gente toca, né, irmã? Joio prega, Joio canta. Joio também. Só que Joio tá no meio do trigo. Joio tá ali, no trigo. Joio Parece tá ali, que é né? lindo, perfeito e maravilhoso. Mas tava, eu fofocava, ficava com o menino ali, ficava com um negócio aqui. Entendi, irmã. Algo que não era... Eu sabia o que era certo e o que era errado. Só que a gente gosta de experimentar as coisas. Sim, sim. E aí, eu sempre ia... É porque, como eu disse, eu já nasci velha. Criança nasceu velha. E eu não gostava muito de carnaval. Eu dizia que era minha mãe que não deixava. Pra não As ir. minhas amigas. Eita, eu nem vou encaminhar pra elas não descobrirem assim, mentira. Eu não gostava muito dessas coisas de carnaval, de festa, de coisa. Eu dizia, minha mãe deixa não, minha mãe deixa não. O povo ficava com raiva da minha mãe, era eu que não queria. E sobrou pra tua mãe. Eu que não queria ir. Estão sabendo agora que eu não queria ir. Mas, quando eu ia, eu fazia cagada. Entendi. Cagada pode falar no podcast, né? Pode, Cagada. pode. Então, pronto. E aí, teve o auge da cagada. Eu ia sempre pro mesmo retiro do Shalom, ou a segunda comunidade que entrou aí na minha vida. Eu ia sempre pro retiro do Shalom, todo carnaval. Só que nesse ano o retiro foi pra mim. Foi sobrenatural. No ano que eu tava mais cagada, o retiro foi pra mim. Foi, irmã. O tema foi pra mim. A palavra pegou você. Pegou. A pregação, a menina olhava no meu olho, ela falava comigo e eu começava a chorar. Eu não parava de chorar. Eita, Não parava de chorar. aí. Aí depois eu disse, deixa eu conversar com você. Não lembro o nome dela, infelizmente. Deixa eu conversar com você. Eu conversei com ela, falei o que eu estava vivendo. Ela foi, eita, labassúrica. Tome. E ela disse, olha, eu estava em Jerusalém. E aí Deus disse que eu tinha que dar esse escapulário aqui para alguém. E ele está me revelando que é para você. Eu disse, Deus me ama mesmo, né? Mandou um escapulário de Jerusalém para você. Era de pano lindo. Eu inventei de dar pro meu irmão para proteger ele, ele perdeu. Foi nada? Mágoa, traumas da infância. Já superou, irmã? Já? Não. Aí eu usava aquele escapulário, achava o máximo que Jesus me amou, né? Nesse escapulário. E aí foi a segunda virada de chave. Eu disse, não dá para ficar em cima do muro. Eu preciso dar um jeito na minha vida. Sim. Ninguém sabia, mas eu sabia. E Deus sabia. Então, isso é o que basta, né? E aí, a partir dos 19, eu tinha 19 nessa época. Deu um salto, não foi? Não, mas tem. A partir dos 19, eu continuava lá na igreja, mas eu fui chamada para coisas um pouco maiores. Eu começava a acompanhar uma crisma, eu começava a olhar para o Shalom e dizer, tem alguma coisa. Eu não sou chamada a essa comunidade, mas existe algo. Existe algo que é separado para mim. Eu sou separada de alguma forma. Deus me ama de alguma maneira diferente aí. Você estava procurando se encaixar em algum lugar, irmã? E eu olhava, encontrar o seu lugar, né? O seu chamado ainda naquele período, né? Isso. Sim. E ali eu precisava me encontrar com a misericórdia de Deus. Eu era muito na justiça. É engraçado que quando terminou esse encontro, eu já pregava. Vou repetir essa frase. Joio também prega. Tava cagada, mas eu tava com um grupo jovem marcado para pregar. O encontro foi tipo sexta, sábado e domingo. No domingo, voltando, o encontro terminava meio-dia, não sei. Domingo de noite eu tinha um grupo jovem e eu ia pregar. É que Deus é tão misericordioso, né, irmã? Que ele pega a gente mesmo na lama e ele consegue aproveitar alguma coisa da gente. Meu filho, você tá troncho, mas vai lá que você vai ser... Eu vou lhe usar pra, né? Pra alcançar ali. É isso. A gente é o vaso, ele que é o que tá dentro do vaso. Isso. E aí, quando eu chego nesse grupo jovem, e foi a... eu entro numa história e saio outra, né? Mas vai dando sucesso. E aí eu comecei a perceber o modo que Jesus ia conduzir a minha vida. Foi quando eu voltei desse encontro. Quando eu volto, prego no encontro e uma menina dizia, eu queria falar com você. E ela começou a falar. Anderson, é bizarro. Ela começou a falar. Aquilo que ela estava vivendo era justamente aquilo que eu tinha acabado de viver com Deus. Eita. Sem Deus. Só que eu tinha 19 e ela tinha 13. Ou seja, se fosse antes, se eu não tivesse caído naquele momento dark da minha vida, sim, e não tivesse encontrado com a misericórdia, talvez eu não acolheria ela do jeito certo. Talvez eu não apresentaria misericórdia. Talvez eu só apresentasse a justiça. entendi. Talvez eu só apresentasse doutrina. Mas naquele momento eu entendi. Deus me faz passar por algumas coisas, permite
porque não foi ele que me colocou naquela... Não, com certeza eu não. que Mas escolhi. ele permitiu. Mas ele sempre tira algo bom de algo ruim. Aham. Tudo concorre para o bem de quem ama o Senhor. É uma frase que eu levo para a minha vida. Então, eu comecei a entender que funcionava, começou ali, funcionava assim na minha vida. Algumas coisas eu passava, entendia como é que Deus mostrava o caráter dele para as pessoas naquela situação, e aquilo acontecia com alguém que eu acompanhava. Isso aconteceu várias vezes na minha vida. Essa foi a primeira. Laura, beijo, eu lembro de você. E aí, uma característica do meu carisma é lembrar um a um. É lembrar da pessoa. É mesmo, você tem uma memória boa A memória é ruim. A memória é ruim? A minha memória não é muito boa, não. Mas a pessoa eu lembro. Sim. A pessoa que marca eu lembro. E aí a gente tem essa característica do um a um. Então, quando eu volto, eu comecei a entender algumas coisas sobre Deus. Eu tinha algum chamado na minha vida que era para ser separada. E ao mesmo tempo era para cuidar de gente. E ao mesmo tempo não era para cuidar de gente de uma forma multidão. Era para cuidar de gente no um a um. E que de alguma forma Deus movia a minha vida para que eu pudesse dar algo de alimento, de verdade. E aí o tempo foi passando. E aí eu comecei a conduzir crisma. Eu tinha um desejo muito grande de pregar. Mas eu dizia a Deus, se for para pregar, alguém vai me chamar. Eu não vou me oferecer. A mesma coisa foi cantar. Mas tu não já pregava, não? Então, antes... É porque eu sou louca, né? É o salto, né? O salto. O salto. Eu sempre disse, não vou. Não quero. Tipo, antes disso, né? 15, 16, já cantava. Disse, não, só vou se alguém me chamar. E foi justamente nesse período de... Tu não queria se oferecer, né? Não queria me oferecer, só vou se alguém me chamar. Porque eu achava que Deus tinha que me adular, né? E aí foi justamente nesse período que eu comecei, justamente nesse iniciozinho de grupo jovem, que se misturou com esse meu resgate pela misericórdia, que eu encontrei com essa menina e as peças foram se encaixando, sabe? Foram se encaixando. Eu disse, cara, tem um negócio aí com Deus. E aí, continuei. Crisma, pregação, aquelas pregação básica, grupo jovem, conduzir, não sei o quê. Até que eu me encontrei com outra comunidade. E aí, com essa comunidade, eu confundi minha cabeça. O nome dela, Diante do Altar. Paulo Henrique tá aqui. Irmã, deixa eu só mexer aqui. Mexa. Que na hora que você bateu, começou um rame aqui. Besteira. Eu faço besteira, gente. Corta Pronto. essa parte. Pronto. Parou, pronto. Pronto. Aí, vamos lá. Deixa eu aproveitar pra tomar Paulo, isso, toma uma aguinha. Paulo, diante do altar. Que é lá na Ibiribeira, inclusive, né? É no PICEP. Sim, é perto, Pertinho. né? Perto, né? Me encontrei com Paulo, diante do altar. E aí, me apaixonei por ele, pelas pessoas da comunidade. Eu sou muito grata ao Diante do Altar pelo tempo que eu passei lá. Eu entendi o que era a comunidade, eu entendi o que era um carisma, eu entendi qual era o papel do fundador. Não, pode ser que o carisma tenha mudado, porque estou por fora agora, né? Mas enquanto o fundador está vivo, o carisma está em movimento. Então, mas na época que eu estava lá, o carisma da Diante do Altar tinha muito a ver com a palavra fundante da Cola de Deus, que era a samaritana lá no poço. Os adoradores que o Pai... Pronto. Isso. Então, eis que é chegada a hora, e é agora, né? Os adoradores que o Pai procura. Então, tem muita coisa a ver. E foi com eles que eu amava as pessoas de lá. Eu fui muito acolhida. Muito amada mesmo, assim. Servi lá com o Ministério de Música e aprendi muito, muito, muito deles. Aprendi o que era uma comunidade, aprendi o que era um carisma. E... Enfim, só rasgo elogios. Você chegou a fazer parte, então, Sim. lá? Eu caminhei, eu acho que foi mais ou menos 2 anos. Eu não me lembro como foi. Pronto, foi minha Chegou memória a receber ruim. sinal, essas coisas? Não. A gente eles tinham uma cruz na época, mas não era o sinal específico, né? Não era o sinal. Mas existia uma cruz muito bonita, por sinal, que eu tenho guardada, que a gente usava, né? Era o símbolo da comunidade. Sim. Mas no sinal, não. Recebi as formações, que era o período que ele estava começando mesmo. Ele já andava, já tinha saído da Boa Nova, né? Ele tem um tempo de Boa Nova, Mas quando ele estava... Eu creio que foi a primeira turma, entre aspas, assim. Sim. E aí, eu fiz formações de liturgia,
Então, assim, foi um período de crescimento muito grande. Enriquecedor, né, irmã? Sim. Na sua caminhada aí foi importante. E aí eu amava as pessoas ali. Amava. Mas faltava alguma coisa ainda. Ainda tava alguma coisa lhe inquietando aí, né? Alguma coisa faltava. E eu me perguntava, assim, era uma coisa que eu sempre me perguntava, por que as pessoas vão embora da igreja? Antes, eu achava que era porque elas não tinham firmeza suficiente. Sim. Não viveram experiências com Deus suficiente, ou não tinham constância. Faltavam as virtudes das pessoas. Apesar de eu ter encontrado com a misericórdia, eu achava que todo mundo deveria ver o mundo como eu via. Entendi. Eu achava que Deus tinha se encontrado com todo mundo como ele tinha se encontrado comigo. Mas as pessoas têm temperamentos diferentes, têm histórias de vida diferentes. Verdade. Abraçam as coisas, recebem as coisas de maneira diferente. E quando eu encontrei com Deus, eu sou muito assim. Eu quero ser excelente naquilo que eu fizer. Então, eu sempre quis ser excelente em tudo. Beira o orgulho, ao egocentrismo. Beira, sim. Por isso que eu tenho que... Trabalhar, né? É moldar, assim, dentro de mim, assim. E eu não entendia. Porque as pessoas vão embora da igreja. A igreja é completa, a igreja é maravilhosa. A igreja... Sim. Voltando até... Depois tu corta. Voltando até... Mas é porque, irmã, são pessoas, né? Acho que as pessoas saem por causa das outras pessoas, Isso. né? É isso. Porque nós somos todos falhos, né? Tem uma falha, às vezes algum pregador, de repente um padre que a pessoa não se deu, né? Quando sua caminhada não está muito alicerçada, ali, muito madura, então você se deixa afetar pelas pessoas, porque você cria uma expectativa em cima daquela pessoa e aí ela lhe frustra e você, né, acaba saindo aí do caminho. Exatamente. E no começo, assim, quando eu encontrei com Jesus lá no começo, quando eu saí desse primeiro momento do encontro, eu tinha aquela bíbliazinha azul, Sim. Novo Testamento e Salmos. Sim. Era o que eu tinha em casa. E eu li o Novo Testamento inteiro. E eu, através da Bíblia, não foi muito difícil a igreja me convencer de nada. Não adquiriu um problema de vista não, né, irmão? Não. Naquela época a minha vista era boa, agora eu tô ficando velha, tá bom não. Eu li aquilo ali e por isso não foi muito difícil a igreja me convencer de nada. Porque, lendo a Bíblia, eu entendi por que o padre não casava. Eu entendi por que a gente batizava as crianças novinhas. Sim. Lendo a Bíblia, aquilo virou muito... Eu entendi que eu era muito amada. Aquilo virou muito natural. E quando eu fui encontrando a doutrina da igreja, eu fui amando aquilo ali. Mas as pessoas são diferentes. Sim. As pessoas não encontraram Deus como eu encontrei. Sim. Cada um tem seu E eu processo. me questionava, por que as pessoas vão embora? E é justamente o que você falou, que eu entendi. As pessoas não se afastam de instituições. As pessoas se afastam de pessoas. As pessoas não se aproximam de lugares. As pessoas se aproximam de pessoas. Isso. E foi isso que eu encontrei na primeira vez que eu vi algo sobre a cola de Deus. Gente cuidando de gente. Um a um. Um a um. Pessoas cuidando de pessoas. Não é... Eu prego muito, assim, hoje. Muito mais do que antes. Mas não é você chegar na frente de um monte de gente e falar de Deus e evangelizar. De fato, a pregação me alcançou. Mas é você entrar na vida daquela pessoa, entender o que ela precisa naquele momento, o alimento que ela precisa e dar. E ter para dar. E a gente ter para dar, a gente cultiva no secreto. Então, quando eu encontrei a comunidade, eu fechei todas as brechas. Eu disse, encontrei. Preencheu.